Abram comigo, por favor, Romanos, cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 15, um versículo bastante conhecido dos meus irmãos, Romanos 15, a partir do versículo 4. Romanos 15, 4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós ontem falávamos sobre as bases da tipologia neotestamentária, que são as bases necessárias que nós precisamos ter para ir ao Antigo Testamento de uma forma adequada. Existem duas formas de lermos o Antigo Testamento. Existe uma forma legítima e uma forma que nós podemos nos equivocar. É óbvio que quando o nosso Senhor foi à cruz, completou o seu trabalho, completou a sua obra, ao véu ser rasgado de alto a baixo, é óbvio que a sua cruz produziu e promoveu, ainda como nós falávamos ontem, ainda que seja uma obra em continuidade. Há uma mudança no regime, há uma mudança na forma de Deus trabalhar com o homem. Há uma obra em continuidade, desde o Antigo Testamento, e por isso esse texto está aqui de forma especial, como 1 Coríntios capítulo 10, nos mostrando também que tudo o que aconteceu ao povo de Israel no passado, há uma forma legítima de olharmos para aquele tempo e tirarmos dali lições preciosas para a vida cristã. E ontem nós observávamos juntos que o capítulo 10 é um capítulo especial, né? O capítulo 10 de 1 Coríntios é um capítulo muito especial, porque Paulo fala: não quero que ignoreis. Ele diz: não quero que ignoreis. E ele começa a falar porque nossos irmãos no passado e tudo, e parece que é uma conversa de judeus e entre o povo de Israel. Parece que Paulo está até se referindo de forma específica àquele povo do Antigo Testamento. Mas não é bem isso que vemos, porque logo no momento seguinte, nós estivemos vendo isso ontem, Paulo começa a fazer uma transição daquilo que era sombra, daquilo que era figura no Antigo Testamento e fazer aplicabilidade prática no Novo Testamento. Quando ele fala, por exemplo, que a pedra o seguia e a pedra lá era apenas uma pedra, mas Paulo está falando que aquela pedra era Cristo. E ele começa a fazer uma relação própria do ministério desse apóstolo. Quando você vê Efésios capítulo 5, também mencionávamos, quando ele começa a falar das relações de Cristo e da igreja, você consegue observar a mesma coisa, porque ele está falando de casais orientando a homens e mulheres com seus devidos e respectivos encargos, e de repente ele já começa a falar de Cristo e da igreja. Quando você já começa a entrar naquele fluir de Cristo e da igreja, ele volta a falar de casal. Porque, na verdade, ele está falando das mesmas coisas, não é? Ele está falando desse relacionamento miniaturizado, por assim dizer, que são os nossos casamentos, que representam, que precisam refletir um mistério maior. E esse mistério, então Paulo fala, ele vem falando de algo que parece que o mistério está relacionado a mim e a minha esposa, mas de repente ele fala: me refiro a Cristo e à igreja, mas em nenhum momento ele deixou de falar do marido e da mulher. E aquele capítulo 5 é um capítulo especial, ainda que nós não podemos cair no capítulo 5, porque Efésios não começa no capítulo 5, toda a sua estrutura começa no capítulo 1, quando somos encontrados em regiões celestiais. Depois passa o capítulo 2, quando nos encontramos andando, não é? E Paulo fala que nós não devemos mais andar da maneira de outrora, e ele começa a corrigir esse assunto do andar. No capítulo 4, como nosso irmão Marcelo esteve lendo conosco, ele já fala de um andar segundo a vocação com que fomos chamados, né? E já no capítulo 5, depois lá do versículo 18, quando ele diz: olha, deixa o vinho de lado, porque nisso há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a partir dessa experiência de encher-se do Espírito, é que começam
o que parece ser para nós exigências, mas na verdade são demandas daquilo que é próprio da natureza de Deus. Aquilo que é próprio de Deus é demandado daquilo que é a sua própria criação. Se Deus nos salvou para Ele, é muito provável que Ele queira que tenhamos um comportamento igual ao dele. Nem sequer do anjo Gabriel Deus estabeleceu como padrão para nós, mas o seu próprio Filho. Então Ele está nos identificando com Ele e Ele quer ver em nós tudo aquilo que é próprio dele. Por isso falávamos para os nossos irmãos ontem, que nós maridos que gostamos de exigir tanto das nossas esposas, nós precisamos ter essa visão acerca de Cristo, da sua igreja. As relações de marido e mulher têm uma finalidade de refletir um mistério maior. Então os encargos das irmãs casadas estão relacionados à igreja, em relação a Cristo. E as questões relacionadas ao marido têm relações com Cristo em relação à igreja. E nós falávamos, bom, se você como marido deseja ver algo na sua esposa, então é necessário, provável, que você mesmo tenha que plantar isso nela. Você precisa fazer isso com a ajuda do Senhor. É esse o encargo do marido, aquilo que ele quer ver na família, aquilo que ele quer ver na esposa, essa é uma responsabilidade dele. Foi Deus que deu ela para você, você não pode, eu também não podemos falar, foi a mulher que tu me deste, não podemos colocar a culpa em Deus, e nem em outro, nós temos que assumir os nossos próprios encargos e responsabilidades, com a ajuda do Senhor. Assim também como as esposas aparecem aí, logo nesse contexto do capítulo 5, quando o Senhor fala que as mulheres devem estar em tudo sujeitas aos seus maridos, e aí nós entendemos que elas devem estar dessa forma, porque é uma posição representativa, elas estão ali de uma forma representativa. O casamento não é nada se ele não representa o mistério de Cristo, as relações de Cristo no corpo de Cristo. Cristo cabeça e o seu corpo, que é a igreja. Então, esse texto também que nós acabamos de ler, de Romanos capítulo 15, ele fala das mesmas, ele nos mostra a mesma base que nos mostra Paulo aos Coríntios no capítulo 10. Ele está falando que as coisas que foram escritas antes, elas foram escritas para o nosso ensino. Então, aquelas histórias que estão no Antigo Testamento não são histórias com E, senão com H. E não são só histórias para ficarem esquecidas por lá, são histórias que estão contando as nossas histórias. Deus é o único ser no universo que é capaz de fazer tal coisa. Ele conta uma história antes dela acontecer. Só que daquelas histórias existem caminhos que levam a Deus. Existem caminhos ali que justificam o fato de sermos cristãos. Existem caminhos ali demandados por Deus, demonstrados por Deus naquela história, que vai apontar para nós um caminho excelente. É possível viver para Deus num caminho excelente, olhando simplesmente as histórias do Antigo Testamento, porque lá estão as suas demandas, lá está o seu socorro, lá está a sua vontade, tudo está contido ali. Só que agora, ao virarmos para o Antigo Testamento, nós nos viramos para lá sem véu. Agora estamos no Espírito do Novo Testamento, e a partir desse Espírito no qual nós estamos e habitamos, nós podemos olhar para lá e tirar lições preciosas daquilo que está acontecendo conosco hoje. Olha, irmão, quando nós desprezamos a história, não só a história do Antigo Testamento, mas a própria história da igreja, muitas heresias têm aparecido no tempo presente, elas não são novas. Acredito que já não existe mais nenhuma heresia nova. Todas as heresias, não é? Principalmente, se formos falar das principais heresias, as cristológicas, por exemplo, elas vieram nos primeiros períodos da história da igreja. Não existe mais nada novo, inclusive as heresias, mas ainda ela tem sido um ponto de distração, ela tem sido um ponto de distrair e de desviar, de apostatar o povo de Deus. E esses dias, muito provavelmente, são os dias profetizados no pequeno Apocalipse sinótico. Jesus, em Mateus 24, ele usa um texto muito pequeno para usar a palavra engano por 3 vezes. Um texto pequeno, quando os discípulos fazem algumas perguntas, e ele vai responder essas perguntas, e de maneira direta ele fala: cuidado, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E ele começa a dar o tempo em que esses enganos aconteceriam. E os nossos tempos, o tempo que nós estamos vivendo, eles estão muito próprios daqueles profetizados pelo Senhor em Mateus capítulo 24.
Então precisa haver um cuidado especial agora. E quando nós desprezamos a história, irmãos, o que acontece conosco é que nós cometemos os mesmos erros. Sabe por quê? Porque os espíritos heréticos, eles não morrem. Quem morre são os personagens. Os personagens passam, as pessoas passam nas suas histórias, nas suas etnias, nas suas épocas. Os espíritos não. Eles passam e voltam novamente para fazer as mesmas coisas, causarem os mesmos prejuízos. Então, quando nós olhamos para a história, nós aprendemos muito da história. Mas agora, mais do que a história, aquela história lá no Antigo Testamento, aquele povo que andou por tantas jornadas, né, buscando uma terra que lhes fora prometida, todas aquelas histórias, elas são para nós realidades espirituais. Para eles foram histórias, para nós realidades espirituais que podem ser vistas no Novo Testamento. Então ele diz: o que dantes foi escrito para ensino de quem? Para o ensino de quem? Para o nosso ensino. Para que pela paciência e consolação, a palavra paciência aqui, hipomone, é uma palavra especial, porque ela não traz só o sentido de paciência, senão de resistir em meio ao calor, se manter firme, se manter fiel em meio à oposição. E é isso que a gente vive, oposição o tempo todo. E como se manter firme nessa oposição? Porque ele fala então, pela paciência e consolação das Escrituras, ou seja, esse ensino veterotestamentário está nos mostrando que nós devemos continuar nesse processo de paciência. E no final do texto ele fala da esperança, não a esperança de esperar, mas a esperança de esperançar. É outro verbo, esperar e esperançar são coisas diferentes. Então, quando nós vemos as histórias do Antigo Testamento da forma adequada, sem véu, pelo Espírito do Novo, sabe que somos capazes, irmãos, de vermos histórias que vão nos consolar, que vão apontar futuro. É como se dissesse: eu sei que você está passando um tempo apertado aí, eu sei que o calor está forte, mas suporta, seja fiel, persevera, olha o que aconteceu no passado, olha como Deus livrou-os dessa situação, olha o que você está vivendo, mas olha o que eles viveram, olha como Deus agiu com eles, é o mesmo Deus. Ele não vai agir diferente com você, é isso que ele está falando. Se encha o seu coração de esperança, não no sentido de esperar algo que vai acontecer no futuro, mas já ter a certeza de que o futuro é muito promissor. E por que ele é assim? Por causa da esperança que há em nossos corações. O Senhor já deixou uma história escrita, irmãos. Se nós fôssemos enumerar as promessas, vocês veriam isso. Já me sobe aqui a cabeça uma de Apocalipse capítulo 19, as bodas do Cordeiro. Você já pensou em participar de uma festa dessa? Eu costumo dizer que quem não é pentecostal precisa começar a ser, porque ali, irmãos, o aleluia ali não é aleluia que a gente costuma dar nas nossas reuniões. Se você ler aquele capítulo 19 ali, a partir do versículo 6, quando ele começa a falar, descrever as bodas, ele fala de um dia de casamento que tem hora e dia marcado, nós não sabemos, o nosso Deus o sabe, mas já está tudo marcado e cada um de nós estamos com um convite no bolso para participar daquela festa. É hora de vestir uma boa roupa, porque casamento sempre exige uma boa beca, e por isso o Senhor nos está trabalhando para que a gente esteja bem apresentado naquele dia. É por isso todo o trabalho de Deus, é por isso o motivo das jornadas, porque Ele precisa nos vestir e nos vestir dEle mesmo. E essas jornadas, no sentido de vestir, é no sentido de cada vez mais que há avanço, é sinal de que houve saída. Se saímos de algum lugar, seja de nós mesmos, seja dos nossos conceitos, preconceitos, das nossas ideias, da nossa religiosidade, seja o que for, se de fato saímos, ou se de fato chegamos em algum lugar, simplesmente na lição seguinte, ou na jornada seguinte, muito provavelmente saímos de algum lugar. Se chegamos em algum lugar, saímos de algum lugar. Agora, se dizemos apenas que saímos, mas não entendemos os processos nos quais estamos inseridos, então corremos o risco de termos passado muitos anos, mas ainda estamos no mesmo. O Senhor tenha misericórdia de nós. Então, nós vamos continuar vendo o assunto de Ramsés e vamos entrar em Sucote hoje para ver um pouco mais sobre essa tão gloriosa experiência do que seja sair de maneira individual.
Sair de Ramsés significa sair debaixo do governo do diabo, sair debaixo do sistema, esse mesmo sistema que nós cristãos tantas vezes queremos estar de alguma forma relacionados. A palavra igreja, ekkalem, né? Ek, dessa preposição de sair, de retirada, é isso que Deus está fazendo, irmão, nos tirando o tempo todo. Por isso o tempo é tão grande, por isso o aprendizado é tão longo, porque há muitas coisas nas quais nós estamos metidos que Deus, que não tem relação com a sua natureza nem com o seu comportamento. E como Ele nos ama, não é? Ele quer nos fazer tirar de tudo aquilo que não pertence a Ele mesmo, para que, por fim, possamos nos encontrar apenas, como diz o Apocalipse, lá no final, depois dos aions, depois das eras e dos propósitos, né? Aquilo lá no final, quando já está terminando a coroação do trabalho de Deus, quando Ele diz, e haverá apenas Deus e o seu povo e Deus. Eu queria mostrar para os irmãos aqui um mapa, nossa irmã vai nos ajudar, e para que a gente possa compreender um pouco da situação de que eles saíram, não é? E de onde eles entraram e o que significa isso para nós. Parece que Deus não trabalha apenas, como nosso irmão estava lembrando, da teologia geral ou da teologia natural, o que se pode compreender de Deus a partir das coisas que estão criadas. Deus não é a criação, nós sabemos disso, não é? Mas Ele deixa impressões digitais. O homem está inexcusável, indesculpável, diz Paulo aos Romanos. Jesus nem precisava colocar os pés aqui, irmão. Já não havia chance para nós. Havia apenas um testemunho e era suficiente para nos manter condenados. Só olhar para as estrelas, só olhar para a criação e você veria que realmente existe um Deus, não é? E aqui nós temos, abre o outro para mim, filha, por favor. Se você puder dar um zoom para que os irmãos possam ver. Tem como abrir um pouco mais? Então aqui talvez vocês não vamos conseguir ver com tanta clareza, mas algumas coisas a gente vai comentar aqui. Aqui você vê Ramsés, bem aqui embaixo. Aí está o Egito e a cidade de Ramsés. Daí eles saíram. E quando eles saíram, vocês vão observar que existem alguns caminhos. A saída, a finalidade de Deus é introduzir esse povo, que está saindo daí, nós já comentamos isso exaustivamente ontem. A finalidade de Deus é tirar esse povo daí e levar para Canaã. E nós falávamos aos irmãos que Canaã é uma figura de Cristo, isso figuradamente, isso é uma figura de Cristo. E a plenitude da terra, a plenitude de Cristo. Por isso que você, ao receber vida eterna, você descobre que vida eterna não é ainda tudo que Deus está fazendo. Primeiro Ele te dá a vida eterna, que é crer no Pai, não é? E também no Filho. Isso consiste em vida eterna, mas além da vida eterna, existem processos salvíficos que precisam ser dados na nossa existência. Precisamos continuar sendo salvos, por isso que você, mesmo tendo consciência de que é um crente, de que é um filho de Deus, você consegue olhar para você e você vê testemunhos que ainda não são compatíveis com o Senhor, porque você está num processo ainda. E é esse processo de jornada que o Senhor está trabalhando conosco na nossa vida, até nos introduzir na terra, até nos introduzir na plenitude. Então é de jornada em jornada, que vai gerando lições e lições de aprendizado, dia após dia, não é, irmãos? Sempre assim. Então eles saem de Ramsés e a finalidade é Canaã. Canaã está lá no norte, está lá em cima. E algumas coisas estranhas começam a acontecer aqui, e eu gostaria que meus irmãos prestassem atenção. Primeira coisa, talvez o mais interessante é que esse povo tomasse o caminho do norte, aquela linha que vocês estão vendo lá, que passa por Cozim e vai passando pelo mar Mediterrâneo, está vendo? Vai subindo lá. Seria um caminho muito mais próximo do que descer aqui ao sul, para depois subir, dar toda essa volta e ir para Canaã. Esse seria o caminho mais próximo. Então eles subiriam por aqui ao norte, beirando a praia, irmão, comendo um peixinho frito, assado, sei lá o quê. Não seria maravilhoso? Mas, irmão, Deus não tem um caminho fácil para nós. E não é porque Deus colocou um caminho difícil, porque Deus quer ver as pessoas andando num caminho difícil. É porque nós é que não somos fáceis. Então Deus precisa de um caminho específico. Mas olha uma coisa, você fala, mas por que o Senhor vai mandar eu dar toda essa volta, irmão, se eu posso fazer aquele caminho lá? Baixa um pouquinho o mapa, irmão, nós vamos saber o porquê. Isso está registrado em Êxodo capítulo 13.
olha o que está escrito lá, Filistia, você está vendo? Lá está o povo filisteu. Esse povo que saiu do Egito é um povo que estava escravizado, irmão. Esse povo saiu como um bando, eram os filhos de Deus, Deus estava protegendo eles, não é? Era o povo de Deus no Antigo Testamento. E o que eles iam enfrentar era uma guerra, porque lá com os filisteus, eles iam enfrentar a guerra e eles não iam prevalecer. E o Senhor, em Êxodo capítulo 13, demonstra isso, fala, não vá pelo caminho dos filisteus, porque quando o povo vê a guerra, eles vão correr, eles vão retornar para o Egito. Irmãos, isso me ensina uma lição especial. Deus não coloca ninguém em guerra se não estiver preparado. Deus sabe que se a gente não estiver preparado, irmão, nós vamos ser sucumbidos pelo inimigo. Sabe, irmão, quando a gente quer que um filho de todo jeito seja um doutor, seja um médico, um advogado, o que quer que seja, e a gente fala assim, bom, deixa esse menino precisa fazer a faculdade fora, porque aqui em Joinville não temos uma faculdade federal, dando um exemplo aqui. Nós não estamos medindo exatamente o que está acontecendo. Nós não sabemos se de fato esse filho que está saindo das suas entranhas, debaixo da sua proteção, se ele tem capacidade suficiente para enfrentar os leões lá de fora. Tudo que estamos pensando é no bem-estar dele aqui, dele poder fazer uma boa faculdade, botar um bom anel no dedo e um quadro na parede. Mas a própria vida dele está em jogo, quando os pais não conseguem fazer uma leitura adequada do tamanho do gigante que ele vai enfrentar lá fora. E tem pessoas que falam, não, é importante que eles enfrentem o mundo, porque enfrentando o mundo eles vão amadurecer. Você já ouviu isso? Deus não age assim, irmãos. Não é enfrentando o mundo que a gente amadurece, é sendo absorvido por Cristo, é aprendendo aos pés do Senhor, como nosso irmão falou aqui, é aprendendo com os mais velhos. A igreja é esse lugar de aprendizado, onde nós aprendemos com os mais velhos, onde nós aprendemos com aqueles que já aprenderam de alguma forma, não é? Às vezes nós lançamos a nós mesmos, aos nossos filhos, às vezes queremos mudar porque existe um trabalho tal em tal lugar, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, ou até aqui numa cidade vizinha, e simplesmente tomamos a decisão, porque a decisão está comigo, tem até uma certa quantia no bolso. Então o que nos rege não é exatamente o espírito, mas é a capacidade, é o momentum. Se eu tenho uma boa condição, então eu tomo uma decisão sobre essa condição. Mas se eu não estiver preparado para a guerra adequadamente, irmão, vai ser deletério a minha saúde espiritual. Tem caminhos, tem portas que são abertas, que nós entramos, ou que alguns irmãos entram, que não conseguem nunca mais sair de lá. Nós temos que aprender a andar com temor diante de Deus. Ó, irmão, nós não temos liberdade. Quem foi que falou para você isso? A nossa liberdade é ser escravos de Cristo por amor. Nós não podemos tomar nenhuma decisão que não tenha a própria clareza de Cristo e do seu Espírito acerca da nossa caminhada. Ele é a cabeça do corpo. Senão vamos ficar falando e nunca vai acontecer. Eu estou há mais de 30 anos perseguindo isso. Ainda estou com dificuldade de ver isso acontecer entre nós. Porque ainda nos governamos, mas o Senhor quer nos proteger daqueles caminhos. O Senhor quer nos proteger do perigo, irmãos. Mas o Senhor precisa de um ouvido para ouvir a sua voz. E nós comentávamos isso ontem, não é mesmo? E na beira do lago, irmãos, há muito ruído. Na beira do lago, no meio da multidão, existem também outras intenções. Buscar a Deus por aquilo que de Deus podemos ter, não é? Não é uma questão de ser, é uma questão de ter. E aí começa a ênfase nisso, e a gente fala, bom, eu não sou da teologia da prosperidade, nunca fui. Mas nós vamos ver que muitos dos nossos comportamentos está aí, essa teologia escondida, sabe, nos recônditos da nossa alma. E por isso a necessidade de receber a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar vossas almas. Irmão, se você tem uma linda Ferrari aqui, ou um palácio, eu não sei o que você tem, se você tem, irmão, tudo vai ficar por aí. Só o que permanece em você é aquilo que da parte do Espírito te é edificado em Cristo. Isso vai para a eternidade. O que Cristo faz na nossa vida através do Espírito, isso vai para a eternidade. O que você sua das suas mãos, não é? Dos seus esforços, dos meus esforços, tudo vai ficar aqui. A traça e a ferrugem vai acabar com tudo.
O que vai permanecer para sempre é a obra que o Espírito Santo deseja fazer em nós. E se nós desejarmos também juntamente com Ele, Ele vai nos conduzir por esse caminho. Então, aí está o primeiro motivo pelo qual Ele não nos leva para um caminho mais curto. Porque há perigo no caminho. Às vezes você e eu queremos ir para certos lugares e falar, não, você não pode ir. Precisamos ter um mínimo de sensibilidade para dizer, Senhor, devo fazer. Deve fazer, Senhor, quando fazer? Um outro caminho que aparece aqui, muito claramente, aqui embaixo, onde está Etam aqui, que a palavra parece Etão, Ramsés, Sucote, Pirracheirote, aqui embaixo, aqui Etam, e aqui começa Mara. Esse foi o caminho que eles fizeram para depois percorrer ao norte. Mas se vocês observarem, existe um caminho pontilhado bem ao meio ali. Rota de El-Jade, que é a mesma rota chamada da antiguidade, a rota das caravanas. Existiam caravanas que cortavam esse caminho. Ali em Etam, vocês estão vendo? Deserto de Etam ali, ó. Etam ali, está vendo esse tracejado aí? Rota de El-Jade. Irmão, eles cortariam um grande caminho. Por que o Senhor mandou vir aqui para baixo, para depois subir isso tudo? Eu contei as jornadas, são 11 jornadas que eles teriam cortado. Seria cortar o caminho de 11 longas jornadas. E nós nos perguntamos novamente, por que o Senhor fez isso com ele na tipologia e faz isso conosco na realidade espiritual? Porque na vida cristã não se corta caminho. Ninguém chega aperfeiçoado em lugar nenhum cortando o caminho. Não existe um caminho mais perto para nós, irmão. Não existe. Irmão, não tem um caminho mais fácil? Não tem. O caminho é Sucote, é cabana, é igreja. E igrejar não é fácil não, irmão. É um lugar muito alegre. Nós vamos ver que esse lugar, Sucote, é um lugar que traz porque eles vêm da escravidão e chegam no lugar que é como uma casa, porque Sucote quer dizer em cabanas. E fala também da questão da peregrinação, etc. Mas eles chegam num lugar agradável, porque Sucote era um lugar muito agradável, era onde os faraós iam para caçar, tinha uma fauna muito rica, eles iam para caçar, para se divertir. Parece trazer a ideia, Sucote parece trazer a ideia de um lugar bem agradável depois de sair do Egito, assim como a gente. Saímos do Egito, saímos de Ramsés, não queremos mais nada com o diabo, deixa o assunto do diabo para lá, agora nós queremos o Senhor. E aí nos encontramos na igreja, nesse jardim, nesse lugar de prazer, de alegria, não é? Mas também de tratamento. Mas também de tratamento. É o caminho que Deus escolheu para que pudéssemos andar e pudéssemos aprender. Você vai observar que Números capítulo 33, como nós lemos ontem, diz, e saíram, pois, de Ramsés, segundo os seus exércitos. E aí já fala de uma saída não só individual, mas de uma saída coletiva. Um chamamento coletivo, não apenas individual. E aí começa a complicar tudo. Porque, irmão, seria muito bom se eu pudesse ser crente lá em casa. Conheço todo mundo, sei como as coisas funcionam, sou eu o marido, então sou eu que determino as coisas por lá. Mas não é assim. Efetivamente não é assim. A igreja é não só um lugar de descanso, de alegria, mas também um lugar de tratamento. É o lugar onde te chamam para perto. É um lugar para se caminhar junto. Ah, irmão, mas não vou lá não, que lá dá muito problema. Irmão, lá é o seu lugar. Se você sair de lá por causa dos problemas, quando você for para outro lugar, os problemas de lá, daquele lugar começam. Até a gente descobrir que os problemas somos nós mesmos. Os problemas não estão no vizinho, irmão. Não estão nos nossos irmãos, está em nós. Então o Senhor coloca a gente num lugar de tratamento. E esse lugar de tratamento, de jornada em jornada, nós vamos peregrinando até que Cristo esteja formado em nós. Não vai funcionar, irmão, se você achar que ficar em casa resolve o seu problema. Eu não sei o quanto você foi decepcionado no lugar onde você estava. Eu sei que existem muitas decepções, tem acontecido muitas decepções entre o povo de Deus. Mas nunca vamos ter um álibi para chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não andei mais como igreja, porque foram muitas as decepções. Não existe um texto que possa nos fornecer um álibi sobre isso. O Senhor sempre vai nos querer juntos, principalmente no tempo em que estamos vivendo, tempos de engano. Você fica sozinho e você vai ser enganado. Não, irmão, mas eu tenho o Senhor. Eu sei que você tem o Senhor, mas todos aqui também têm. Mas eu tenho o Espírito, todos aqui, os demais também têm.
Igrejar é isso, é lugar de proteção, é lugar de alegria, é lugar de tratamento, é lugar de andarmos juntos, é lugar de suportar uns aos outros. Ah, mas aquele irmão lá parece que não pode me ver. Não, irmão, é o lugar de suportar uns aos outros. Esse irmão que você acha que ele está te perseguindo, ele não existe, é apenas eu estou apenas conjecturando aqui, mas esse irmão que você acha que está te perseguindo, pode ser que ele esteja totalmente errado, mas Deus não quer mostrar o erro do seu irmão. Deus quer dizer para você, ou para mim, que nós estamos numa jornada e nós precisamos aprender a lição dessa jornada. Nós somos pessoas que não conseguimos absolutamente suportar absolutamente nada. Hoje a coisa mais difícil é edificar a igreja, porque a igreja é edificada com a verdade. A igreja não é edificada com o que a gente quer ouvir, irmão. Ah, irmão, vocês não sabem quando somos tentados, quando somos convidados para ir falar alguma coisa para os irmãos. Dá vontade de se mexer em Apocalipse, dá vontade de ser... Eu vou criar um negócio lá para os irmãos. Falo assim, baixa, senta no teu lugar, vai descansar um pouco, das suas viagens, descansa um pouco. Não é isso não. Às vezes nós temos que falar as mesmas coisas. Já tivemos em lugar, pela misericórdia de Deus, que 2, 3 anos depois foi falar a mesma coisa. Depois eu fui ouvir, nossa, já tinha falado isso aqui? Jamais falaria novamente, mas a carga estava aí para falar o que precisa ser. Sabe por quê? Porque Deus não nos edifica com o que a gente quer ouvir, Ele edifica com aquilo que é necessário. Ele conhece a nossa realidade, vai dar aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Assim são as lições. Se saímos de Ramsés, mas não aprendemos a lição, não é? Ou se saímos de alguma jornada que não aprendemos a lição, provavelmente teremos que voltar para esse ponto, como aconteceu com o povo de Israel, para que aprenda de fato a lição, e aí possa ir para a lição seguinte. Aqui aparece também uma outra coisa importante. Nós vimos que não é possível cortar o caminho, não é? Por isso aparece aquela parte pontilhada lá, e o Senhor não usou aquilo lá. Aquele é o caminho das caravanas. Sabe o que é caminho de caravana? De carro novo. Me lembra aquela situação de Obed-edom, quando Davi quis pegar a arca das mãos dos filisteus. Está lá em 1 Crônicas 13. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e com o resto de todo o povo. Davi teve conselho com tudo que se podia. Davi parecia bem corporativo, bem, não é? Aquele que busca conselho com todos, e diz assim, e se bem vos parece, vem do Senhor. O Senhor ele colocou por último. Sabe o que aconteceu com o bom sentimento de Davi de ir pegar a arca? Vocês lembram? Quando chegou lá, toda aquela euforia, muita gente pentecostal no meio, sem considerar a palavra. Davi era um rei, ele não podia fazer aquilo, ele sabia que a arca precisava ser apoiado sobre ombros de levitas, e acharam lá um carro novo, encontraram um carro novo naquela época. A gente encontra coisas, gente. E colocaram a arca sobre aquele carro novo. E aí, irmão, nossas estruturas não são feitas para suportar o peso da arca e da obra de Deus. E aquele carro começou a tropeçar, a arca foi cair, Uzá foi colocar a mão, eu também colocaria, qualquer um de vocês, não vamos deixar a arca cair no chão. Só que Deus não vai faltar com a sua palavra, e Uzá foi ferido. E Davi foi tremendamente entristecido por causa daquele fato. E aí Davi faz uma pergunta, como trarei eu a arca? Como trarei? Como? Mas essa pergunta teria que ter sido antes. O Senhor vai nos ensinando, irmão, nas jornadas, que Ele é o Senhor, Ele é quem é o Deus. Não fazemos nada por sentimento, porque tem que fazer, não, irmão, é o Espírito, é a coluna de fogo que vai adiante de nós, que tem que dizer a hora de levantar o acampamento, a hora de fincar o acampamento, não é? A coluna de fogo durante a noite e a de nuvem durante o dia. É o Senhor quem precisa fazer isso. Então aqui é interessante que nesse corte que aparece bem aqui no meio, é a estrada das caravanas. Ou seja, quem sabe, não é, irmão? Uma vida cristã que precisasse passar por tantas jornadas, será se uma caravana não resolvia o nosso problema? Uma grande caravana, já pensou? Saindo de Joinville, indo para, não sei, para a Terra Prometida, de avião, de jato, de coisas desse tipo. Não, irmão, tem que ser com aprendizado, pouco a pouco, o Senhor vai nos ensinando. O peso, como o peso da arca, precisa
O peso da obra de Deus precisa ser sobre os nossos ombros, precisa pesar sobre o nosso coração. Amém? É esse o assunto. Então, pouco a pouco, nós vamos assim avançando. Podemos ver o outro, então, irmã? Vamos ver o outro. Esse é do livro Jornadas, do irmão Gino, que quem tiver interesse nesse assunto, de aprofundar esse assunto, pode ter esse livro. Ele comenta as 42 jornadas, e não só 4 que nós estamos comentando superficialmente. Então aqui, olha, sobe um pouquinho, irmã, sobe um pouquinho, pode subir para a gente, aí. Então lá está Ramsés, e isso foi o que eles fizeram, irmãos, desceram, subiram, né? Desceram novamente e subiram. E aí novamente surge a pergunta, por que não foram ao norte direto? Por que tiveram que descer? Porque para subir tem que descer. Se não descer, não sobe. A carreira ascensional consiste em descer e descer. Por isso que quando falaram para o Shed, o irmão Russell Shedd, que ia pregar em determinado lugar, um irmão falou assim, irmão, aqui está um grande servo de Deus. E quando ele chegou lá, já velhinho, nosso irmão, usou o microfone e falou, eu acho que o irmão se equivocou, para não dizer tenho a certeza, né? Falou, porque se eu sou grande, já não sou servo. E se eu sou servo, eu não sou grande. É isso. É isso que esse mapa está nos dizendo. Para subir, é necessário descer. Vamos então a Números novamente. Acompanhe comigo, por favor. Números capítulo 33. Pode apagar. Capítulo 33 diz então, versículo 1 diz assim, estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram, e essa é a palavra-chave aqui, que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos pela mão de Moisés e Arão. Versículo 2, escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas conforme o mandado de Deus, ou do Senhor. E essas são as jornadas segundo as suas saídas. Observe que a jornada sempre está relacionada a um ponto fixo, importante para a gente ter em mente. Sempre é sair de algum lugar para chegar em algum lugar. A vida espiritual é assim, irmão, nós só chegamos em algum lugar quando nós saímos. Se nós não saímos de nós mesmos, irmão, não tem avanço espiritual. É apenas uma coisa intelectual. Eu sei como funciona, eu sei como é, eu fiz teologia, eu estudo grego, conheço hebraico, nada disso quer dizer que você foi a lugar nenhum. Isso te ajuda como ferramenta, mas sair é uma outra coisa. É aquilo que Moisés disse lá, ensina-nos o quê? A contar os nossos dias, porque a contagem que a gente faz, muitas vezes, é muito diferente da contagem de Deus. A gente pode contar muitos anos de experiência, e o Senhor olhar para a gente e falar, não tem 15 minutos. Verdade, irmão? Porque Ele é quem sabe como as coisas de fato são. Você não vai enganar alguém que tem olhos como chama de fogo. Ele olha e penetra no mais profundo e consegue tirar dali a mais profunda realidade e verdade espiritual dos fatos. Nós nos enganamos a nós mesmos. A gente bota um terno bonito e fala, bom, isso é pastor. Pode ser que não seja, pode ser que seja, mas não é por estereótipo, é por encargo dado pelo Espírito Santo. Versículo 3, partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão, aleluia, por alta mão. Foi assim que nós saímos. Foi porque você tem olhos azuis, aqui tem muita gente no sul, né, de olhos azuis, ou porque você tem 1,80 m, porque você é uma pessoa bonita. Não, irmão. Foi por alta mão. Foi Ele que te tirou de lá. Foi o Senhor quem te tirou de lá. Amém? Amém. Não é, Osíris? Osíris está meio assustado? Foi o Senhor que nos tirou de lá. E diz, versículo 4, enterrando os egípcios
os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Agora olha o versículo 5. Partido, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam em Sucote. Versículo 6. Partiram de Sucote e acamparam em Etã. Versículo 6. Versículo 7. Partiram de Etã e voltaram a Piracheirote, que está de fronte de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. E partiram de Piracheirote, você está vendo? Eles partem e chegam, eles partem e chegam, eles partem e chegam. O que é a nossa jornada espiritual? É a mesma coisa. Nós só avançamos de fato, irmão, quando partimos de algum lugar e chegamos a um outro lugar. Se nós não partimos, é sinal de que nós não crescemos. Não, mas eu entendi. Entender não quer dizer que partiu. Primeiro, o Senhor nos faz compreender. Uma coisa é entender o reino, outra coisa é entrar nele. Você vê que como são coisas distintas, elas estão ligadas, elas estão interligadas. Mas uma coisa não substitui a outra. Nós só de fato entramos quando partimos e chegamos. Então, aquelas orientações de Paulo, os que mentiam, não mintam mais. O que quer dizer isso? Partiu e chegou. Mentia. Mas teve as experiências suficientes de tratamento para chegar a algum lugar. Qual lugar que chegou? Não mente mais. Algo mais de Cristo foi formado nele. Essa é a resposta de Cristo naquele aspecto. E em todos os demais aspectos da nossa vida, não vamos enumerar porque seriam muitos, nós estamos passando como um voo de pássaro em tudo isso. Mas o que queremos dizer é que sempre na caminhada cristã, o crescimento consiste em sair de um lugar e entrar em outro. E aí você de repente se encontra diante de uma grande pressão, de uma situação difícil na sua vida. Você sabe que para virar um diamante, o carvão precisa receber muitos intempéries. E nós estamos nesse trabalho, porque de barro, como nossos irmãos comentam, chegamos à pedra, não é? Mas pedra não é suficiente, porque Deus quer encher a terra do conhecimento da sua glória. Então nem casa só Ele quer uma casa cheia, cheia da sua glória. Então de barro a pedra, e de pedra trabalhado a pedra preciosa. Então muito calor, muitos intempéries, muitas situações nós vamos ter que passar. Vocês entendem isso, irmãos? Nós sempre vamos ter que passar situações, irmão. Temos que estar armados da disposição de sofrer o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo era um homem assim, irmãos, que enfrentavam as coisas como elas são, e o Espírito de Cristo está em nós. Nós precisamos confiar de que o Senhor é quem está à frente da batalha, o Javé de Sabaote, é Ele que está nos conduzindo na batalha, mas não vai nos tirar da batalha. A guerra é minha, diz Javé, mas Ele quer que os seus filhos guerreiem a sua guerra com Ele. E sabe que guerra é essa, irmão? Não é só contra os principados e potestades que já foram expostos na cruz de Cristo, a vergonha. É a guerra contra os nossos pensamentos, é a guerra contra as nossas ideologias, é a guerra com que eu creio, com que eu acho, com que eu penso. Aí é que se estabelece a maior guerra, sabe, irmão? A palavra quer entrar, a palavra quer fazer o trabalho que ela precisa fazer, mas eu tenho a minha própria palavra, eu tenho meus próprios argumentos. Eu fui criado, não é, numa família assim, eu já venho disso de berço, vovô já ensinava isso para a gente. Aí o Senhor precisa destronar tudo isso, irmão, sabe? O Senhor precisa retirar tudo isso. E como Ele faz? De forma muito carinhosa, de forma muito, por assim dizer, passiva, devagar. Ele vai trabalhando-nos de jornada após jornada. E nós falávamos para os irmãos, sair de Ramsés não é tudo. Você ter vida eterna não é tudo, irmão. Não completa a obra que Deus tem com você, que Deus tem com a igreja. Não é esse o chamamento, irmão, para o Filho de Deus. Esse que nós aprendemos de ser salvo e morar no céu, que é uma verdade, mas meia verdade. Existem outros bemóis nessa história. Deus quer glorificar o seu Filho, nós fomos salvos para Ele. Nós não fomos salvos para nós, irmão, nós não fomos salvos para a nossa alegria, como tem aquele cântico que canta. Nós somos salvos para Ele, para sermos identificados com Ele, para termos o comportamento dEle. E aí, irmãos, muito provavelmente nós vamos chorar ainda muito por aqui, para que naquele dia nos alegremos com Ele. Porque se ficarmos rindo aqui, irmão, de tudo que acontece, como se isso aqui fosse um grande espetáculo, igreja dividida, pessoas fazendo ruaças por aí, nós mesmos, todos nós estamos incluídos nessa bagunça, como diz o irmão Werner.
a única palavra, o Ernie é americano, e a única palavra que ele sabe falar em português é bagunça. E fala, irmão, é uma bagunça. É uma bagunça, mas olha, irmãos, o Senhor está no trono. E o processo não é para Ele tratar com as pessoas que estão fazendo as coisas erradas lá fora. Você começa a orar assim, Senhor, trata. Sabe quem é o primeiro a ser tratado? Você sabe quem é o primeiro? Deus não tem filho mimado, irmãos. Deus tem filhos. Deus trata com todos os seus filhos. Não pensa que, não, mata lá na denominação. Esquece isso, irmão, esquece isso. Assunto de denominação, irmão, esse é assunto que isso tem que ficar para trás na cabeça dos irmãos. Ter visão de igreja não é dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Isso não é suficiente, irmão. Visão de igreja é visão de Cristo. Não é eclesiológico o assunto, é cristológico. Quanto mais se tem de Cristo, mais se vive a igreja. Igreja não é para pregar, é para viver. Então não podemos nos colocar em detrimento de ninguém. Deus olha, só vê um homem na terra, irmão. Quando muito, dois. Ele vê o seu filho. Quem tiver no seu filho, glórias a Deus por isso. Quem não tiver, vai ser trabalhado para estar. E tem um outro lá, um velho homem, né? Vocês sabem, não vamos precisar falar dele. Mas Deus não olha para a gente com um carinho especial em detrimento de outros irmãos. Deus não faz isso não, irmão. Você é filho tanto quanto o outro é. Se o outro tem o Espírito Santo quanto você é filho. Níveis de filiação não existe, irmão. Se é filho, é filho. Esse aqui é filho, é. Aquele ali também é filho, é. Não importa em que contexto ele esteja. Eu estou perguntando o seguinte, ele tem o Espírito Santo? Tem, então ele é um filho. Deus não vai massacrar ele e botar você e eu num trono. Deus não faz isso. Deus vai nos levar de jornada em jornada. Tem muitas coisas, irmão, muitas coisas, que só as jornadas vão explicar o quanto nós pensávamos que era e quanto de fato nós somos. Só as jornadas de Deus, só as experiências com Cristo vão nos mostrar de fato do porquê temos que passar tanta coisa. Puxa, mas aquele irmão... Uma vez na minha cidade eu estava andando lá no interior, na roça, e vi um moço vendendo leite. Ele passou por mim, eu comecei a conversar com ele, um moço assim, bastante simples, um homem da roça, um homem, né, bronco, chegou para mim e falou umas coisas, tudo errado, português errado, aquele negócio todo, e eu fiquei olhando para ele, e me subiu um sentimento ao coração. Eu falei, Senhor, essas pessoas que não conhecem a Ti, não é? Esse homem, então, imagina a situação desse homem, não conhece o Senhor. Então, irmão, nem acabei de falar. Não, a minha mulher é crente, minha esposa é crente, eu já não aguento mais aquele homem do chapéu, que ela liga a televisão, aquele homem do chapéu falando o dia inteiro no meu ouvido. O homem do chapéu acho que é o Valdomiro, né? Aquele homem falando, irmão, parece que o Senhor respondeu o que eu estava perguntando, sabe? A gente vê as coisas no estereótipo, a gente vê as coisas de uma forma externa, sabe, irmão? Foi assim que fez Natã, quando foi separar na casa de Samuel, quando foi separar na casa, Davi na casa de Jessé. Lembra disso? E o Senhor falou para ele, olha, Samuel, eu não olho, eu não vejo, meus olhos não olham o estereótipo, Samuel. Eu não vejo como o homem vê, eu olho para o coração. Por isso que você vê uma Jane Guyon, num contexto católico, que eu acho que a gente vai precisar de 10 vidas, talvez, qualquer um de nós aqui, para chegar a 10% do que ela viveu. Está lá num contexto católico, mas Deus não olha a aparência. Não estou dizendo que o catolicismo está correto. Estão me entendendo, meus irmãos? Estou dizendo que Deus tem olhos como chama de fogo, Ele olha o interior, Ele olha o coração, é muito mais profundo do que o nosso olhar. E tem um diagnóstico perfeito. É isso que gera o Filho. Ele olha para si, Deus olha para si e gera de si uma imagem. E essa imagem é o seu Filho. É uma imagem que é exata, porque Deus é exato. É perfeita, porque Deus é perfeito. Então, quando Ele olha para si, Ele gera um entendimento de si mesmo. Ele gera uma imagem de si mesmo. E essa imagem é o seu Filho. A gente olha para a gente é melhor do que esse, a gente é melhor do que aquele. Você fala, então, peraí, só um minuto. Vamos passar uma jornadazinha aqui e você vai ver de quem você é melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Essas não são palavras agressivas a vocês, irmãos. São palavras que nós precisamos ouvir, a verdade de Deus que nos liberta, que nos tira de nós,
Que o princípio de Deus é nos levar, irmão, nos levar e nos levar, nos tirar e nos tirar. Tirar não em espanhol, como nosso irmão Alejo sabe, que tirar em espanhol é jogar fora, mas é tirar-nos no sentido de tirarmos de nós mesmos e nos introduzir em Cristo. Então é partindo. Olha aí os textos, irmão, versículo 5. Partindo, pois, os filhos de Israel de Ramsés acamparam em Sucote. Eu queria comentar aqui mais um pouco sobre aquilo que estivemos vendo ontem, avançando. Essa saída ela pode ser representada individualmente, mas também coletivamente, porque fala, saíram segundo seus exércitos. E nós comentávamos com os irmãos ontem, alguns não pegaram esse contexto, que essa saída não é só individual, mas pense nisso, é uma saída familiar. Nós precisamos aprender a viver como família, porque assim como o casal representa os relacionamentos, ou o relacionamento de Cristo e da igreja, não é? Essa família que é a família de Deus, ela representa algo importante em relação à Trindade. Irmão, não existe nada mais desafiador para nós do que andar como família. Família dá trabalho, irmão. Família dá trabalho. Você quer ver na forma prática? Nós fomos colocados como homens nos nossos lares, temos responsabilidade sobre as nossas mulheres, de lavá-las com a lavagem da água pela... Não levanta a sua mão, você está fazendo isso, irmão? Não levanta a mão não, por favor. Mas está escrito que temos que fazer. Depois as coisas começam a acontecer para lá e a gente não sabe por que está acontecendo. É porque a gente não assume as responsabilidades nas quais fomos inseridos. Caminhar como família é ter essa preocupação de que a mulher, a qual foi colocada ao meu lado, precisa, irmão. Não é só os varões, já viu aquelas reuniões de varões? Reúne os varões. Tá, reúne os varões. A gente ministra para os varões, dá alimento para os varões, dá a Bíblia para os varões, dá coisa de graça, dá coisa... Faz tudo com os varões. As esposas não vão acompanhar. Amanhã Deus chama um varão desse e diz assim, eu estou super preparado. Esse irmão aqui é um irmão de testemunho. E onde está sua esposa, irmão? Ih, irmão, esqueci. Aí quando olha para trás, estão aí 7, 8, 10 léguas lá para trás. Digo espiritualmente falando. Temos que aprender a crescer juntos. Temos que aprender a desenvolver juntos. O cuidado com os filhos tem que ser o cuidado com a esposa, o cuidado com o marido, o cuidado de uns para com os outros. Olha o que está fazendo a mídia, irmão, em relação à família. Olha como estão arrebentando, dilacerando as famílias. Olha o que está acontecendo. Olha como o diabo está avançando, irmão, nessas questões. Porque realmente ele precisa avançar em algumas questões. Mas, ao meu ver, está muito rápido. Parece-me, coloco isso entre aspas aqui, porque não sou político, não tem nem jeito para isso, mas parece que foi colocado alguém aí para botar um freio nisso, porque Deus usa, irmão, para colocar certos freios em coisas que estão indo muito rápidas. Mas há claramente uma mentalidade para a destruição da família. Esse é o diabo que está por trás. Qual é o nosso cuidado em relação a isso? Nós não saímos de Ramsés sozinhos, irmãos. Nós temos responsabilidades nos nossos lares, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Acabaram de mostrar para os irmãos aqui aquela questão de a gente não ter a leitura de como está o meu filho, de como está a minha filha, para encarar uma determinada situação que pode significar destruição da vida dele, se ele não tem maturidade para enfrentar aquilo. É o pai que tem que ter, junto com a mãe, a leitura daquela criança. É ele que acompanha, ou são eles que acompanham aquilo. Nós saímos juntos, está escrito lá, saíram juntos segundo os seus exércitos. O Senhor falou para não ficar absolutamente nada em Ramsés, tem que sair juntos. Às vezes o marido vai na frente, cadê a esposa, irmão? Ah, irmão, está lá atrás vindo com os meninos. Irmão, temos que aprender a andar juntos. Até as fotos das redes sociais já estão me incomodando. O irmão aparece sozinho. Eu já estou começando a colocar a varoa aqui do lado, até porque o negócio já apertou por lá. Às vezes aquela foto mais bonita, mais bacana, vamos botar essa foto aqui, ficou bem na foto, né? Mas está sozinho. Irmão, o diabo está destruindo as famílias. Cuidado com a sua. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos guarde, que aprendamos a andar juntos como família. Comentava aos irmãos, quando você fala em Deus, você já tem ideia de família. Porque é pai, filho
e Espírito Santo. Quando você vê a sua obra, o Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito Santo trabalha. Quando Ele cria o homem, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, continua o texto, macho e fêmea os fez. É um homem coletivo, ideia de família. Quando esse homem cai, o que acontece? Só vou vestir Adão. Eva que pecou vai ficar para aí. Não, irmão, vai vestir Adão e vai vestir Eva. A redenção é para os dois, porque os dois precisam sair juntos. O homem não vai conseguir, o propósito de Deus inclui a mulher. O homem, Adão, não vai conseguir executar isso, porque Adão e Eva estão falando de Cristo e da igreja. Então está incompleto o processo. Você está vendo como o Senhor está nos ensinando? Quando você vê o povo saindo, por exemplo, naquele contexto tipológico do tabernáculo, a mesma coisa, irmão, você encontra. E me farão um tabernáculo, ou me farão a tenda, ou me farão, sempre me farão, e habitarei no meio deles. O fazer também é conjunto, também é coletivo. A salvação é coletiva, a redenção é coletiva, o chamamento é coletivo. Aí vocês lembram que quando chega lá em Gênesis capítulo 12, quando chama Abraão, também é a mesma coisa, está chamando Abraão, ali tem um pouco de ligação de Etã, vamos ver isso amanhã, e fala da mesma coisa. Sai da tua terra, porque Abraão saiu de Ur dos caldeus, e nós saímos, e o povo de Israel saiu de Ramsés, e nós saímos do mundo, do diabo, e o que vocês querem, é muita coisa aí de que nós saímos, não temos como entrar nesses detalhes, é apenas uma forma mais geral. E ele chega em Harã, nós chegamos em Sucote, eles chegaram em Sucote, nós chegamos na casa de Deus, em Sucote, cabana. E quando chega na casa de Deus, agora há uma nova purificação, há um novo processo que o Senhor precisa fazer. Com Abraão, como é que foi feito? Sai da tua terra, precisa morrer o pai Tera, porque às vezes nós estamos agarrados em sentimentos familiares, irmão, que nos impede de avançar. Aí já é um outro extremo. Um cuida muito da família e esquece a obra de Deus. Outro diz, eu tenho que servir a Deus e esquece a família. Mas, irmão, servindo a família, nós estamos servindo ao nosso Deus. Amém? E aí o que acontece? Tera morre e o Senhor agora, Abraão é o filho mais velho, muito provavelmente ele tem que assumir essa família agora. Não, Senhor, sai da tua terra, sai da tua parentela para onde eu vou te conduzir. Olha que coisa. E o Senhor falou que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias. Deus está pensando em família, continua pensando em família. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sabe por que Deus salvou sua família, irmão? Para que eu seja uma pessoa feliz. Não, irmão. É para que a sua família seja a fonte de salvação para demais famílias. E aí, por isso, a sua família e a minha família precisa estar identificada, precisa andar junto, precisa crescer junto, precisa ser identificada com Cristo junto, para que haja um testemunho não do homem nem da mulher, mas um testemunho familiar. Deus pode começar uma reunião na sua casa, informal, ler as Escrituras com o teu vizinho, fazer uma oração com ele, com a sua família, com os seus filhos e com os filhos do seu vizinho, aí já começa algo, irmão. E começa, alguém descobriu isso em algum lugar, irmão, isso aí já é coisa lá do Antigo Testamento, irmão. Os judeus já cansaram de fazer, ninguém inventou isso, não. Questões de família, já viu? Vamos nos reunir em famílias aqui, família naquela casa. Outros irmãos já agora, recentemente, começaram a colocar número, a casa 5, a casa 6, a casa tal, e reúne uma família lá e chama-se, irmão, uma forma, uma metodologia, entre aspas, de evangelismo, que quando você vê, irmão, você alcança muitas almas, porque o testemunho da sua família é um testemunho que chama, que atrai as pessoas para sentarem e ouvir o que o Senhor quer dizer. Então, olha como é importante a sua família. Mas se a gente avança sem os demais componentes, nós teremos dificuldade. Então, lembre-se disso, irmão, sair de Ramsés não é sair sozinho. Sair dessas questões nas quais nós estávamos envolvidos não é sair sozinho, é sairmos juntos, aprendermos a andar juntos como família. Existem famílias que foram prejudicadas na caminhada de muitos servos de Deus, porque eles foram perfeitos naquilo que eles fizeram em relação aos irmãos, mas falharam no aspecto de cuidar da sua própria casa. Que o Senhor tenha compaixão de nós, amém? E nos ajude. Mas quando você sai como família, o texto nos diz aqui que eles saíram por mão de Moisés e de Arão. Mão poderosa de Deus através de Moisés e de Arão. E Moisés e Arão é uma figura muito interessante daquilo que nossos irmãos estavam ministrando aqui. O Alejandro tocou nesse ponto.
Porque Moisés representa Cristo, e ele é para nós também a palavra, porque ele é o Verbo eterno. Então existe uma forma para que a gente possa sair junto. Não é fácil sair junto. Então o Senhor estabelece duas pessoas principais e importantes aqui, ou duas questões que devem governar o nosso coração: Moisés e Arão. Moisés está nos falando da palavra, e Arão está nos falando do Espírito, porque Arão fala da luz. Então Moisés tipifica a palavra, e Arão tipifica o Espírito. Ninguém consegue sair como família, ou mesmo sozinho, se não tiver a palavra e o Espírito. Então, a palavra é fundamentalmente importante, essencialmente importante, tanto quanto o Espírito. Você pode conhecer bastante a palavra, irmão. Sabe quando Pedro fala assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificados. Nosso irmão está valendo isso, casa, sacerdócio para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas a gente já leu tanto, né, irmão? Você viu, eu fui passando e esqueci lá o que está escrito lá atrás: chegando-vos para ele. Irmão, só existe uma forma de sermos edificados: chegando-vos para ele. Você pode chegar à Bíblia, irmão, você acredita nisso? E pode não se chegar a ele. Você pode chegar a uma reunião como essa e pode ficar privado dele. Você pode se chegar a muitos movimentos e não encontrá-lo. Qualquer um de nós podemos correr esse risco. Só somos edificados quando nos achegamos a ele. Então, ao nos achegarmos às Escrituras Sagradas, irmão, entendamos que é o Senhor querendo falar conosco. E nós precisamos dobrar o nosso joelho, a nossa serviço. Fala, Senhor, que eu preciso ouvir o que o Senhor precisa me dizer. A nossa atitude em relação à palavra, em relação às orações, em relação a tudo que fazemos com o Senhor, precisam estar repletas de realidades espirituais. Nós precisamos perceber, não é só uma questão de sentir, porque a fé não é uma questão de sentir, é de crer. Mas, irmão, quando nós cremos, é muito provável que vamos perceber. É muito provável, não governa, o sentimento não governa, mas é muito provável que se tenha sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo. Você crê? Se eu perguntar aos meus irmãos aqui como é que foi o dia da sua salvação, o dia que você creu, foi assim, irmão? Alguém pregou o evangelho para você? Você falou: eu acho que sim. É verdade, é verdade. Foi assim a tua salvação? Quando você recebeu a Cristo? Eu caí de joelho, irmão. Eu não tinha perna. Eu só tinha joelho. Eu caí de joelho, chorava e não conseguia parar de chorar. Um arrependimento, fui tomado, irmão, de um... Irmão, não tem como descrever. Eu acho que cada um de vocês sabe descrever isso, porque todos aqui foram salvos. Então, a fé não está no sentido apenas de sentir, de crer, mas aquele que crê percebe, tem sensibilidade para perceber o que o Espírito está fazendo. Amém? Então, a palavra você encontra, por exemplo, na questão da vida familiar, Coríntios, Efésios capítulo 5, você vai ver, né, irmão? Ali há mandamentos, a palavra ali, o Moisés está ali, o neotestamentário, Cristo está ali, a palavra de Deus está ali, nos falando, quando você vê o capítulo 5, quando fala das relações do homem e da mulher, quando fala da relação de pais e filhos, quando fala ali da relação de empregados e patrões, quando fala das relações da igreja em relação a principados e potestades, já lá terminando, já quase no capítulo 6, ali estão as relações. Ali está o projeto de Deus, ali está a forma, a maneira de Deus, a palavra de Deus, para que a gente seja guiado nela. E quem nos conduz naquela palavra? O Espírito. Você olha aquela palavra, a gente fez muito isso. Olha aqui, irmão, você nunca viu Efésios 5, você tem um texto na cabeça, que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos. E quase você bate com a Bíblia na cabeça da irmã, para que ela entenda aquilo. Isso não tem Espírito, irmão. A palavra é a verdade, mas tem que ser ministrada no poder do Espírito Santo. Precisa abrir os olhos das pessoas, sabe? Você já viu quando você tenta mostrar à pessoa alguma coisa e você fala e a pessoa não entende, irmão? É porque o Espírito é quem abre os olhos, é quem dá a visão. Então,
nós temos isso, esse equilíbrio, essas duas verdades, esse alités, que é uma espécie de balança, onde a verdade de Deus está aqui e está aqui. Precisamos da palavra desesperadamente, irmão, mas não dissociada do Espírito. Ué, irmão, nós estamos falando de duas coisas? Não, irmão, estamos falando de uma coisa só. Somos nós que dissociamos. Ou a gente quer ser muito pentecostal, irmão, não queremos saber nada acerca de palavra. Ou então queremos a palavra, irmão, mas igual um irmão falou para mim, irmão, certa vez eu fui falar em língua, ele era presbiteriano há 30 anos, irmão, esse homem vai falar em língua, você acha mesmo? Ele falou para mim que mordeu a língua, irmão. Ah, irmão, estava conversando esses dias com o irmão, os dons cessaram, é muito mais fácil você trabalhar dessa forma, os dons cessaram, é muito mais fácil. Por quê, irmão? Ah, irmão, começar um negócio estranho aqui, irmão, você vai ver, você dá um estourão aqui dentro aqui, de boiada, o negócio vai ficar aqui, como é que você vai fazer para tomar reunião novamente? A gente fica com essas preocupações, porque existem extremos, mas, irmão, onde não vai haver? Onde tem homem, onde tem pessoas, seres humanos, vão ter problemas. Aí o outro já faz o extremo oposto, não é? A fixação nos dons, sem a palavra, sem o equilíbrio. Então a igreja não tem uma homeostase, não há um equilíbrio do corpo. E aí começam as dificuldades. Então essa saída de Ramsés precisa nos ensinar isso. Nós precisamos sair juntos. Amém? E como é que nós saímos juntos, irmão? Quais são as regras? Quem vai impor ou quem vai estabelecer as regras? É o que a mulher pensa? Já vi casamento que o homem fala assim, irmão, para não ter problema, eu deixo essa mulher fazer tudo o que ela quer. Ele não sabe que ele está enfiado num problema até o pescoço. Não é? Porque ela não é para fazer tudo o que ela quer, ela é para estar debaixo de um guarda-chuva de proteção. É ele a proteção dela. Se ele deixar ela, ela vai se equivocar. Deus colocou ordem na criação. Não é isso, irmão? Então nós precisamos da palavra para sair juntos e precisamos do Espírito. Nós precisamos da palavra que nos mostra o norte para onde devemos andar como família e precisamos do Espírito Santo, do seu poder, do seu ministério, do seu fluir, para nos trazer essa verdade como pães frescos, nos alimentarmos, ter os nossos olhos abertos. Senão você vai ficar insistindo na mesma coisa o tempo todo. Você mostra a Escritura para ele, irmão. Ele diz, aqui em casa quem é o cabeça sou eu. Ele é um cabeçudo, irmão, ele não é a cabeça. Porque é isso que faz um cabeçudo. Ele não tem autoridade, irmão. E aí ele cria um problema no lar dele. Todos nós, homens e mulheres, o princípio de sair junto está estabelecido dessa forma. Ouvirmos a palavra de Deus e nos sujeitarmos a ela. Ouvirmos a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo e dizer, esse é o caminho que o Senhor quer que a gente ande. Minha filha, meu filho, minha mulher, minha esposa, a forma mais carinhosa que você deve usar, nós sempre precisamos estar atentos a essa forma, porque senão o inimigo vai ter penetração entre nós. As Escrituras chegam a nos dizer que até para orarmos temos que ter consentimento mútuo. Você já leu isso? Você já leu isso? Sim ou não? Eu vou me consagrar. Largou o marido lá para trás e foi-se embora. Ele nem sabe onde é que é essa consagração e nem sabe o tempo que é. Ele não sabe absolutamente nada. Estou falando de coisas estranhas aqui, talvez para vocês, irmãos, mas é o que mais acontece, irmão. Você vai visitar os casais, você vai visitar os irmãos que estão com problema e você vê que está sempre no mesmo ponto. Porque um pensa de uma forma, outro pensa de outro crê que deve ser dessa forma, outro crê que é de outro, mas qual é a maneira de sair de forma apropriada de Ramsés? Segundo a palavra e segundo o Espírito. Segundo a palavra e segundo o Espírito. Não é você que manda, irmão. Você representa Ele. Amém? Dizia o irmão Juvenal, irmão, uma mulher bem governada é uma mulher feliz. Lembra disso, Altivi? Irmão Juvenal, um irmão com a cabeça branca, já bem velhinho. Uma mulher bem governada é uma mulher feliz. Deve ser, né, irmão? O que as irmãs acham? Não é? Que o Senhor nos ajude. Não só sair debaixo de um governo anticristão, mas aqueles que saíram, que foram transportados do reino das trevas, entraram no reino do Filho do seu amor. Que o testemunho familiar, irmão, seja algo precioso nas nossas casas, nas nossas famílias. Que possamos sair juntos, prestar atenção, né? Nós que somos varões, prestar atenção, pôr atenção
da maneira que estamos caminhando. Não é você que deve ser o espiritual na sua casa, somos nós, como família, indivíduos como famílias e como igreja. Tivermos lares fortes em testemunho, teremos igreja também em testemunho. Amém? Para que a tua verdade habite em nós, proclamamos